Senhor, Boa noite, gente. Boa noite, senhor José bom, Alberto. estamos aqui com 5 pessoas, vamos esperar mais alguns instantes, mandando aqui oi, pessoal aí, acho que aqui é uma conversa rápida aí, vamos ver como é que fica, como é que vai para deixar salvo aqui não, esperar mais alguns instantes. Ah, para quem não sabe aí, né, você ouviu, seu Ivan, hoje saiu o cartão de inscrição, confirmação, Ivan Carlos. Ivan Carlos, desculpa, seu Ivan Carlos, hoje saiu, seu Ivan Carlos, a confirmação da inscrição do Enem e o local de prova, né? Pois é, saiu hoje, eu já dei uma olhada, de Ah, longe. é? Então vamos lá conversar. Vamos. Tá aqui uma live tranquila aqui, é só uma conversa rápida aqui. É seguinte, quem tá aí acompanhando, eu creio que, não sei se vai ficar salvo aqui depois, mas seguinte, é só rapidamente aqui o foco. Quem não conhece, esse é o seu Ivan Carlos, ele vai se apresentar, né, depois aí. Mas ele foi um dos 28 candidatos que tirou nota 1000 na redação, isso, do Enem do ano passado, de 2020. E ainda tirou a nota máxima de matemática em 2 anos, né, em 2018 e 2020, é isso, senhor? Exatamente. Eu acho que eu fui o único do Brasil a tirar nota máxima em matemática e redação nesse último Enem. Não sei se tem Caramba. alguma outra pessoa que fez isso. Não, não sei. Também se alguém conhecer aí, dá até para comentar, mas eu confesso que eu não sei não. Mas vamos lá rapidinho aqui, acho que aqui não deve demorar muito, só uma conversa rápida aqui. Se eu pudesse apresentar, falar mais a respeito também do senhor, sua história um pouco, rapidinho. Pois é, primeiramente, boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Ivan Carlos, eu sou paraibano, lá do interior da Paraíba. Eu terminei o ensino médio há alguns anos, estudei sempre em escola pública, lá no interior da Paraíba, fiz todo o ensino fundamental e médio em escola pública. E eu tenho feito o Enem, né? Fiz o Enem e né, ultimamente eu consegui esse resultado. Certo? Além disso, eu passei em medicina algumas vezes já, mas eu estou terminando engenharia civil. Não quero medicina não, por enquanto. Tá? Aí estou terminando engenharia civil e quem sabe aí eu vou virar um engenheiro futuramente. Ah, Talvez eu faça bacana. medicina daqui a algumas décadas, mas não é por amor nem pelo dinheiro, é pelo conhecimento. Interessante. Eu vou fazer medicina. É, como é que foi, seu Ivan, quando você ouviu a nota? Ivan Carlos, eu Ivan Carlos, seu fiquei Ivan Carlos. bem contente, viu? Porque, assim, eu já imaginava que eu ia tirar nota máxima em matemática, porque eu dou aula particular de matemática, né? Então eu fui lá fazer o Enem, né? Eu gosto de fazer para testar meus conhecimentos e continuar atualizado em relação à prova. E eu já imaginava que ia fechar matemática, porque eu tentei mesmo acertar todas as questões de matemática. Tanto é que eu menosprezei, digamos assim, eu me permiti errar algumas questões de natureza lá no segundo dia para fazer o máximo possível e fechar a matemática. Então eu já esperava. Legal. Agora, em relação à redação, né, foi uma surpresa agradável na hora, sabe? Assim, foi muito boa, né? Porque consegui fechar logo as duas, então fiquei bem contente no momento, sim. E até agora eu fico contente. É, mas foi um baita no resultado, né? Não, exatamente, exatamente. A respeito das provas, das questões, quanto foi mais ou menos a sua quantidade de acertos e a pontuação em cada prova? Não, eu acertei por volta de 160 questões ao todo, não é nem? Eu conto as duas anuladas. E por área eu acertei todas de matemática, né? De natureza eu acertei por volta de 40 questões, 39 ou 40, eu não tenho certeza agora. E humanas, é que eu já sabia, mas agora eu me esqueci já. Eu sei que em humanas eu acertei 39 ou 40 também, foi em humanas e natureza foi 39 em uma e 40 em outra. Aí eu não tô lembrando qual foi qual agora. E em linguagens eu acertei 36 questões. Certo? E em termos de pontuação, eu fiquei com média 833,2, né? A maior média foi redação, que foi 1.000, matemática foi 975 e natureza foi por volta de 756, em humanas foi por volta de 740 aproximadamente e linguagem foi a menor foi 692 aproximadamente. Dá para pesquisar Ô, aí na internet, aparece minhas notas. Eu é, não tenho seu exato Ivan agora não. Carlos, eu ia até comentar isso, eu acho que eu já vi inclusive o print das suas notas em alguns até perfis aqui, coloquei pro Instagram. É, às vezes eu vejo os vídeos das minhas notas até como se fossem de outras pessoas.
Né? Muita gente ia querer, né? Uma nota dessa. Eu já vi gente pegando e olha, dizendo assim, olha, gente, eu tirei essa nota aqui, eu dou aula, sabe? Só que são as minhas notas. Não sei se tirou a mesma nota que eu, mas é bem parecida. É igual, até as casas decimais. Entendi. E sobre a estratégia de prova, senhor, como é que foi mais ou menos que o senhor fez o primeiro dia e o segundo dia também? Ah, é o seguinte, isso aí vou dizer isso, né? Como foi minha estratégia, mas lembrando que cada aluno pode ter uma estratégia diferente e pode ter uma estratégia que melhor funcione para aquele aluno, certo? Mas eu faço o seguinte, e foi o que eu fiz no último Enem. Primeiro, eu não leio logo o tema de redação, certo? Eu vou fazendo as questões de linguagem, normalmente. Aliás, a primeira coisa que eu faço é abrir a prova e contar para ver se tem todas as questões e se tem todas as alternativas. É a primeira coisa que eu faço, certo? Eu perco tempo olhando, mas eu faço isso. Depois eu começo fazendo de linguagem na ordem que aparece, certo? Então, por que eu começo por linguagem? Porque linguagem, eu não sei se vocês já perceberam, mas as questões de linguagem são bem longas e demandam um raciocínio bem apurado, bem, certo? Então, eu escolho fazer linguagem primeiro porque eu estou descansado, certo? Então é mais fácil eu acertar as questões de linguagem no início do que depois de eu fazer uma redação ou fazer 45 questões de humanas, que eu vou estar bem cansado. Então eu deixo para fazer primeiro linguagem na ordem que aparece. Então, digamos que eu fique em dúvida. As que eu tiver certeza, eu já marco, não no gabarito, eu marco lá na prova, certo? Depois, as que eu tiver dúvida, eu tento eliminar itens e eu coloco só uma setinha nas duas questões, nas duas alternativas, nas quais eu estou em dúvida, deixo lá entre elas, e elimino as outras, coloco um falso para eliminar as outras, para nem olhar para as outras alternativas depois. E as que eu não sei nada mesmo, eu pulo para a próxima. E aí, quando eu faço isso e termino essas de linguagens, que deve demorar 1 hora e meia, aproximadamente, eu devo ter feito umas 38 questões, deve ter marcado umas 38, e deve ter faltado algumas questões, né, que eu fiquei em dúvida, porque eu não soube fazer. Certo? Mas não quer dizer que, das 38, não quer dizer que eu vou acertar todas, não. Que linguagem, eu não sei se Entendi. vocês percebem, até muitos professores de português, às vezes eu falo com alguns, e eles dizem, às vezes a gente marca, tendo certeza que está certo, e depois vai lá, sai o gabarito, tá errado. Sabe? Então não é porque eu marquei 38 achando que acertei que eu vou acertar no final. Só dessa daí eu acerto um percentual. E aí depois que eu termino isso aí, depois que eu termino as 45 de linguagem, de olhar, eu não vou voltar para a linguagem, não. Eu vejo a redação, vejo o tema. Pronto, aí agora começa a redação, né? Não a fazer, certo? Eu leio o tema. A partir do momento que eu leio o tema, eu tento escrever, eu repito, eu copio o tema lá na folha, na outra folha, não é nem? Na Na outra folha lá folha atrás, seria o. na folha atrás Ah, da prova do no Enem. verso da prova? É. E aí eu vou tentar colocar as informações que eu tenho, certo? Então eu penso o seguinte, quais livros eu já li que eu posso usar nesse tema de redação, certo? Quais Hum, reportagens que eu me lembro que eu posso usar aqui? Quais músicas que eu sei, que eu consigo perceber agora que eu poderia usar nesse tema? Eu penso em livros, novelas, telenovelas, séries, certo? Eu tento imaginar, não importa o que seja, certo? Eu até faço uma listinha de todos os livros que eu li, sabe? Só alguns eu fico pensando, será que eu posso usar esse? Esse aqui? Esse? Pronto, aí depois que eu faço isso, eu tento determinar qual vai ser minha tese, certo? Lembrando que o tema é o assunto do qual eu estou tratando, né? Enquanto que a tese é o ponto de vista que eu vou defender lá ao longo do meu texto. Então, eu tento colocar qual é a tese. Eu já penso, já seleciono alguns repertórios daqueles, uma quantidade de livros que eu coloquei. Eu penso, qual é o melhor repertório? Eu vou colocando lá. Vou tentar usar esse, certo? Aí tento usar alguns, mas sem copiar muita coisa ainda. Aí, por que eu não faço, não penso, não coloco, não leio a redação logo no início, o tema da redação? Porque eu não quero ficar pensando muito sobre aquilo enquanto eu estou fazendo as questões de linguagem, né, que são cansativas, eu evito. Sabe? Mas só que depois que eu faço isso, eu não vou fazer a redação, não, eu deixo para o final. Porque se eu for fazer a redação, eu passo o tempo todo fazendo a redação. Se me der 5 horas para fazer a redação, eu passo 5 horas. Se der 10 horas, eu passo 10 horas. Sabe? Pensando, não consigo fazer nada. Só quando
o fiscal de sala diz assim, falta meia hora para terminar. Aí eu vejo que eu só fiz 9 linhas de rascunho. Aí eu começo a passar na, na folha definitiva. Então eu evito fazer a redação logo, porque senão eu não vou fazer as questões de humanas, certo? Então eu planejo, né, mais ou menos o que eu vou fazer e vou fazer as questões de humanas. Por quê? Porque enquanto eu faço as questões de humanas, que o raciocínio que demanda da gente é menos apurado do que o raciocínio de linguagens, vou fazendo, não estou tão cansado. E sempre que eu me lembro de alguma coisa para colocar na redação, eu volto lá e anoto, certo? Eu só anoto. Aí volto para fazer as questões de humanas. Normalmente em humanas eu fico em dúvidas em poucas. Não quer dizer que eu acertei todas as que eu não fiquei em dúvidas, Uhum. né? Mas minha quantidade de acertos em humanas é por volta de 40, 39, 40. Então, É bom, é é muito relativamente bom. bom. Eu fico em É dúvidas em bom. poucas, né? Então, quando eu fico em dúvidas entre duas alternativas só, geralmente é em poucas. Tem algumas bem conteudistas, bem específicas que eu não sei nada mesmo, então eu chuto logo, porque eu sei que não vai adiantar eu voltar depois para tentar chegar à solução daquela questão. Então, eu chuto lá qualquer uma que eu acho melhor, certo? Mais provável. Mas não chute mesmo. E, e depois que eu termino todas de humanas, aí eu vou para a redação. Tá? Pronto. Aí eu vou tentando fazer a redação, tento fazer a introdução. Eu nunca consigo fazer mais que isso no rascunho. Sabe? Eu só consigo fazer a introdução. Eu penso. E não sai muita coisa, não. Sai na minha mente, tem muitas coisas para colocar. Só que para selecionar é difícil para mim. Eu não consigo selecionar. Assim, eu sinto dificuldade de escolher as melhores coisas e a organização. Certo? Mas, depois disso, eu tento fazer lá parágrafos separados mesmo, mas curtos. Não o parágrafo todo, mas pelo menos o início. Então, eu tento fazer o início da introdução. A introdução, normalmente, eu faço todo o rascunho. Depois, eu faço o início do desenvolvimento. Depois, eu Do faço o início do desenvolvimento. outro desenvolvimento. A conclusão, que aí conclusão depende muito do desenvolvimento. Então, eu já coloco lá os agentes que vão resolver aquele problema, né? Que eu Uhum. coloquei na redação. Eu já coloco algumas coisinhas que eu vou querer na conclusão. E depois disso, eu vou tentar fazer as outras questões que eu deixei de fazer e passar para o gabarito. Aqui, assim, ó, É, a gente apareceu até uma pergunta aqui, da Gabi K. Silva, é isso? Gabi K. Silva. A respeito de, seria dicas para reduzir o tempo de escrita da redação, seria isso? Vamos ver aqui, perguntou, não entendi aqui. Deixa eu pronto, ver. eu leio muito Enfim, rápido, pode. certo? Assim, porque é bom reduzir o tempo também para resolver as questões. Então eu leio muito rápido. Isso aí requer treino, então a gente tem que ter o hábito de leitura para que na hora consiga ler muitas questões rapidamente, né? E o meu raciocínio é acho que é acima da média, sabe? Então, isso aí também a gente adquire lendo muito. Por quê? Porque quando a gente está acostumado às mais diversas situações, quando a gente vê algo, a gente pensa, eu já vi algo parecido, sabe? Então, consegue raciocinar melhor, sabe? E tem gente que Falou Gabriel, desculpa, Gabriel aqui. tem Tinha gente perguntado. que na hora da prova tenta ler logo o enunciado, logo o comando de questão antes de ler o texto. Eu nunca faço isso, eu sempre leio na ordem. Mas eu não, mas eu leio muito rápido também. Então dá certo para eu fazer isso. Mas tem gente que lê mais devagar e prefere ler logo o comando da questão e depois tentar encontrar a resposta no texto. Eu não faço isso, mas eu não julgo quem faz. Eu acho que eu vou até testar alguma Testar. vez, no próximo, vou testar fazer isso. Eu pretendo fazer isso. Certo? No próximo Enem que eu vou fazer, eu vou testar ler primeiro o Começar comando, pelo para ver se eu comando. faço mais rápido. Certo? Pronto, aí depois que eu vou passando o gabarito, deve ficar poucas, umas 10 questões sem gabarito ainda. Certo? Umas 10 questões. E aí eu vou para a redação. No caso de humanas e linguagens, faltam 10 para passar para o gabarito oficial, o gabarito mesmo. Eu já passei, eu passo todos. Vou dando uma olhadinha rápida e passando. Alguma questão que seja curta eu posso até reler, mas é bem raro. Questões longas eu não releio. As questões que eu fiquei em dúvida, eu já tento marcar alguma. E ainda deve ficar pouquinhas, né? 10 das 90 deve ficar pro final, eu deixo pro final. Certo? Que aí esse final eu posso, se eu tiver tempo, eu vou ler novamente, certo? Se eu não tiver tempo, eu vou chutar, mas entre os itens que eu fiquei em dúvida, aí depende do meu tempo lá no final da prova. Pronto.
Aí depois disso eu vou para a redação. E aí na redação eu fico pensando muito, vou escrevendo, tento escrever aqui, o primeiro dia, 2020. Pronto, aí eu vou tentando escrever aqui, colocando bem detalhado. Aqui é a minha ideia de rascunho aqui, tá? Ainda não é o Mas tem a rascunho. sua prova? Essa é a minha prova. Eu tento colocar Ah, algumas beleza. coisas aqui, tá? Eu anoto as questões que eu deixei sem fazer, eu anoto aqui também, que é para voltar depois. Ou se eu tiver sem um tempo, lá no final eu pegar e ir lá na. Por exemplo, aqui faltou a questão 84 e 67. Então eu vou lá e eu quero. Eu já tenho que saber quais são as questões que estão faltando para eu conseguir achar, encontrar logo, né? Se tiver acabando o tempo, Uhum. eu tiver com pouco tempo, eu ir lá e procurar logo e não chutar entre as cinco, chutar só entre as que eu fiquei em dúvida. Por exemplo, se eu ficar entre A e E, eu vou chutar só A ou E. E não chutar, quando faltar um minuto de prova, chutar entre A, B, C, D, E. Então eu tento deixar isso por alguns minutos antes do término. E aí eu vou fazer a redação. Só que aí eu, eu faço esses textos aqui bem dispersos, né? E esse é o meu rascunho. Não sei se consegue ver, mas meu rascunho não é muito grande. Tem que... O senhor? O meu rascunho aqui Deixa eu ver. ficou 9 linhas, assim, antes de passar Não, para a definitiva. o senhor Tá? fez 9 linhas do rascunho. É porque eu Tá. fiz a minha introdução e eu comecei o primeiro desenvolvimento, sabe? Aí depois, acho que é aquele tempo, né, que o fiscal chega e diz assim, falta um pouquinho de tempo de prova, sabe? 1 hora, por exemplo. Aham, Aí eu é. me perguntei, eu não fiz quase nada. Só que eu não fiz quase nada, eu não fiz o rascunho todo, só que eu já coloquei muitas informações Já, na mente, eu já tenho uma ideia do que eu tenho que já escrever, tive. certo? Que Já isso tá é estruturado, importante, mais ou menos. isso é importante. No caso, e eu não, eu sou um pouco melhor que a média e na parte de gramática, eu consigo escrever frases complexas, né? No caso, orações com vários períodos. Foi período com várias orações. Ah, frases maiores, né? Com vários verbos eu consigo fazer colocando a vírgula de forma satisfatória. Então É, eu a não competência é um. preciso ter escrito tudo antes para que na hora eu só de cabeça eu consiga escrever colocando a situação certa e a pontuação correta, vírgulas, por exemplo. Certo? Eu consigo fazer isso bem feito. Assim, não sei se é 100%, mas eu consigo fazer de forma satisfatória. E isso ajuda. Por quê? Porque eu não preciso escrever todas as 30 linhas de rações para depois passar para o texto definitivo. Eu escrevo algumas, eu já tenho outras coisas na mente, do que eu vou colocar, que eu não tenho mais tempo, porque eu fiquei pensando muito tempo na redação. Aí depois é no desespero para passar para a folha definitiva, né? Para terminar naquele tempo. E aí, normalmente, eu Entendi. termino a redação, falta uns 10 minutos, por exemplo, às vezes é 10 minutos. 10 minutos para acabar a prova, aí eu vou fazer de tudo para marcar lá as outras questões que faltaram, né? Aí, no caso, se faltaram duas, eu olho assim e quando falta um minuto de prova para acabar é que eu vou marcar a última questão. Então, geralmente eu espero um minuto. Quando ela diz assim, Então, falta um minuto. geralmente. Aí eu marco a última Então, questão e vou embora. então, geralmente o senhor é sempre um daqueles três que fica Sempre, por último. sempre sou. Geralmente sou o último a entregar, certo? O último. O último a entregar. Aproveito, O às vezes máximo não vou ali. nem no banheiro, às vezes não vou nem no banheiro, certo? Às vezes eu vou, mas tem vezes que eu No nem caso ao banheiro eu do, vou. Todas as 5 no horas. caso do ano passado, que o pessoal teve que fazer a prova de máscara, né? E como é que o senhor fez? O senhor levou alguma coisa para beber? Como é que foi? O senhor nem Levei, foi, né? levei, levei álcool, levei Tá. água, levei chocolate, mas lá a gente fica tão nervoso, né? Não sei se com Nem os outros são lembra. assim, a gente nem se lembra de comer. Eu me lembrei de trocar a máscara, né? Porque eu sou bem rigoroso nesse aspecto. Aham. Eu me lembrei, troquei a máscara, passei álcool, mas de comer é bem difícil. Eu como bem pouquinho, às vezes eu como e fico olhando, porque às vezes a gente diminui a glicose, aí eu fico meio desconcentrado, aí eu vou comer um chocolate e continuo lendo, sabe? Devagarzinho, vou lendo as questões, comendo chocolatezinho, só para aumentar o nível de glicose no sangue e eu conseguir prestar mais atenção ao que eu estou lendo. Mas eu levo tipo uma caixa de chocolate, como um chocolate, tipo assim, é bem pouco que eu Aham. como. É. Eu sempre fico nessa ideia. Ah, vou levar comida, porque vai dar fome. E nunca como. Mas é assim mesmo. É melhor levar e não comer do que não levar e passar fome, Não, certo? não E isso é é. importante, porque eu já fiz prova com fome e foi horrível, viu? Fiz prova com fome. Não.
Eu, tipo, É, não tive tempo de comprar. Às vezes eu cheguei aí já tarde e não deu tempo de comprar e é ruim demais. Então não dá tempo de almoçar antes da prova. É bem ruim. Então é bom estar bem alimentado no dia da prova. ó, fica a dica. De E o preferência pessoal, não ó, se comer alguém. feijoada para não dar sono. É, isso é importante, né? Dormindo ali. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser perguntar pro seu Ivan aí, pode mandar aí no chat. A gente Ivan tá. Carlos. Ivan Carlos, seu desculpa, né? Quem quiser, Pronto, se tem alguém o quiser segundo dia alguma também, né? O pergunta. segundo dia, Isso, o segundo dia, isso. a ordem que eu faço é o seguinte: normalmente, quando eu estou fazendo uma prova normal, eu faço na ordem que aparece, eu faço, certo? Nesse último, como eu queria acertar todas de matemática, eu comecei por matemática, certo? Eu até recomendo para alguns alunos. Matemática precisa de raciocinar mais e a nota é maior, né? É É maior. maior que natureza, então talvez seja vantajoso para vários alunos começarem por matemática, certo? Eu comecei porque eu queria acertar todas. Então, sim, eu comecei por aquela área. Mas depois que eu fiz todas as 40 e 45, assim, eu não fiz todas com certeza, certo? O que acontece? Eu vou fazendo na ordem que aparece, certo? Eu me dou um tempo para fazer. Normalmente, a maioria das questões é 1 minuto ou dois, sabe? É o tempo de ler e mais 1 minuto, dois. O senhor E vai contando esse tempo algumas. com base no que o fiscal vai arrancando, Não, né? não, eu nem, Não. nem percebo, mas é bem rápido que aparece. Eu até fiz um vídeo no YouTube que eu mostro fazendo, simulando o segundo dia de prova do Enem digital, sem ter visto a prova antes. E se alguém quiser ver lá, Hum, consegue eu ver que é já bem tinha visto, rápido né? que eu leio e que eu vou fazendo as questões. É bem rápido mesmo, certo? Tanto é que lá no vídeo que eu fiz, a minha fala é mais devagar do que o meu raciocínio. Então, às vezes, eu tenho que diminuir o passo do raciocínio, diminuir a velocidade, para conseguir falar, para o aluno saber mais ou menos o que eu estava pensando na hora. E aí eu vou fazendo isso, e aí deve ficar umas 5 questões de matemática sem ter feito. Por quê? Porque eu fiz e me atrapalhei em algum número, e aí dei uma resposta que não tinha lá. Sabe? Acontece, não tem problema. Eu vou voltar. E pronto. E aí depois que eu faço isso, eu vou para natureza. E aí natureza eu faço todas na ordem que aparece. As de biologia que eu não sei, eu não sou muito boa de biologia. Se eu não souber, eu já marco, eu não deixo, geralmente eu não deixo pro final. Por quê? Porque em biologia é aquilo, né? Ou eu sei ou eu não sei. Então, se eu não souber, não vai ajudar muito esperar mais tempo para marcar. Então eu tento marcar na hora. Tipo, vou escolher alguma alternativa e marcar. Certo? E em física, acontece às vezes de alguma questão dar mais trabalho e eu errar alguma conta e eu deixo para fazer depois também, não tem problema, certo? Em química, a parte de orgânica eu não sou muito bom, mas a parte de cálculos eu me dou bem, certo? Acho que se eu acertei 39, 40 de natureza, 39, 40, devo ter errado umas duas de física, umas duas de química e duas de biologia. Não sou muito bom em biologia, mas acerto a maioria. Eu sou bom em ecologia, sou bom na maior parte de biologia. Aqui cai bem frequentemente eu me dou bem. Eu só vim só numa parte bem teórica, sabe? Bem específica, e eu não consigo ir bem. E química, a parte que eu não vou bem é orgânica, certo? Em física, uma área que me prejudica mais são aquelas teóricas. As teóricas, por exemplo, uma teórica de eletromagnetismo, por exemplo. Agora, de Ah, sim. cálculos, normalmente eu acerto mais do que as teóricas, certo? Pronto, aí tem uma de capacitor, não sei se foi no último Enem, deve ter sido. Uma de capacitor que dava um trabalhinho, eu fiz lá de um jeito e não cheguei à resposta, estava dando muita conta, sabe? Demorei tipo 5 minutos nela, aí eu fui para a próxima, acabei chutando. Pronto, teve uma também que eu marquei errado no gabarito, foram duas que eu marquei, eu tinha feito e marquei errado, foi uma de biologia e aquela da Torre Eiffel, de física, eu tinha feito, eu Hum, sabia fazer, mas era como um pouco de não, como eu deixei pro escala também. final, aí faltava tipo 1 minuto, aí eu não sabia se ia dar tempo, 1 minuto para acabar o tempo, eu não sabia se ia dar tempo eu olhar e marcar. Aí eu fui lá e só marquei, Aham. sabe? Mas eu já tinha feito, já sabia para a resposta. Mas faltou um pouco tempo, então eu acabei marcando sem nem prestar atenção. Revisar de Né? novo. Porque se eu tivesse olhado, eu podia acertar, mas eu podia ter acabado o tempo, né? E não fazia nada. Aí não ia ajudar muito. Sabe? É um risco. É. Por quê? Porque eu priorizei acertar todas em Matemática. matemática, né? Aí vai de cada aluno, né? Então Aí o senhor fez eu, tudo de matemática primeiro, tudo, não para só uma depois. vez, eu fiz 2 vezes. Tudo 2 vezes, Ah, certo? Pronto, aí quando eu acabo matemática,
eu, agora que eu terminei natureza, né? Ainda faltaram aquelas 5 de matemática, eu volto para aquelas 5 que tento fazer. E ainda tem algumas difíceis lá que eu, às vezes, ainda não consigo, por algum motivo, eu ainda não consegui. E aí eu vou passar pro gabarito. Matemática eu passei antes pro gabarito de natureza, sabe? E deixei, tipo, Uhum. só umas 5 de natureza. Acho que eu fiquei em dúvida aí, mais umas 5. E aí eu deixo umas 40 marcadas já de natureza. Aí eu vou para matemática, tentar fazer as que faltaram, porque matemática, mesmo antes de passar as outras de natureza para o gabarito, porque eu queria fechar matemática. Então voltei para matemática, certo? Mesmo, por quê? Porque o tempo lá tá correndo, né? Então eu tenho que Certo. ir mudando de uma área para outra para tentar otimizar meu tempo. E aí, pronto. Em matemática eu terminei que eu fiz todas mesmo. Aí, antes de passar a matemática para o gabarito oficial, eu faço de novo. Eu leio de novo, certo? Leio a Mas só os questão. que o senhor tem dúvida Não, ou todos? são todas. Porque, como para acertar todas, assim, muita gente sabe matemática, sabe o suficiente para acertar todas as questões e não acerta pelos mais variados motivos. Às vezes acontece o quê? Ele faz todas, só que acontece que ele se atrapalhou lá numa questão por qualquer motivo. E aí tinha uma alternativa, ele acabou errando, sabe? Acho o Né? dobro, marca metade. E Como comigo falam. acontece isso também o tempo todo. Então eu não posso deixar nenhuma sem olhar de novo. Por quê? Porque daquelas 45, se coincidir de eu deixar de ver logo aquela que eu me atrapalhei, entende? Então eu faço o quê? Eu olho de novo e faço mentalmente a questão, ou então eu faço em outro lugar, mas sem olhar a resolução que eu já fiz antes. Eu faço por um caminho diferente, sabe? Faço por um caminho diferente, ou então mentalmente mesmo. Bem rápido eu faço. E aí, se coincidiu, eu vou lá e marco. Deu diferente, aí eu deixo ela de lado para fazer depois. Certo? Hum. Pronto, aí assim acaba. E eu acho que faltando uns 5 minutos. Se eu tiver em dúvida em alguma questão de matemática, eu tento ficar até os últimos minutos mesmo para tentar marcar alguma. E, tipo, faltando uns 2 minutos, se eu tiver, ou eu acabei de testar todas de matemática 2 vezes, ou às vezes eu faço umas 3 vezes alguma questão, ou Ou então eu chuto, se eu tiver em dúvida em alguma, eu vou ter que chutar, né? Porque nesses 2 minutos eu tenho que voltar lá para a natureza e ver as que eu não marquei e tentar marcar. Eu fico perguntando ao fiscal. Ah, tipo assim, ele, falta 5 minutos, aí eu me avisa quando faltar dois. Sabe? Eu faço isso também. E quando ela diz falta dois, aí eu peço para me avisar quando faltar um também. Não tem problema nenhum de fazer isso. Eu peço mesmo. Essa é boa. Não quero nem saber, porque eu não vou esperar 5 minutos para dizer, "Ai, acabou o tempo sem eu saber, então eu tenho que ter essa ideia. E principalmente quando falta 1 minuto, que é para chutar todas as que tá faltando, sabe? Se tiver faltando duas, Uhum. eu vou chutar aquelas duas. Se não der tempo para olhar, eu chuto. Pronto. E é basicamente assim que Sabe, seu Ivan Carlos, segundo dia de eu achei prova. interessante um comentário que o senhor fez a respeito de quando o senhor vai revisar a questão de matemática, porque às vezes acontece o seguinte, é muito fácil a gente fazer a matemática uma vez e ter certeza que aquela questão está certa, é aquele jeito. Só que assim, aí mesmo na revisão, como a gente já tem tanto, assim, tipo, quase que enraizado, certeza que a gente acertou, né? Aquele jeito, mesmo que talvez tenha cometido algum deslize, quando o senhor faz por uma segunda forma, o senhor tira essa contraprova, né? E fica mais fácil até Ah, exatamente. Exatamente. de ver isso. Eu Só achei que muitas interessante. vezes o aluno não tem tempo, né, de fazer 2 vezes, às vezes não dá tempo nem de fazer uma vez. Exatamente. Mas, mas o que acontece? Se a pessoa está bem preparada, fazendo uma vez, ele já consegue acertar lá a maioria, porque a chance de se atrapalhar é pequena. Ele talvez não acerta as 45, mas se a pessoa fez a maioria lá, com as 42, por exemplo, e sabendo, ele vai se atrapalhar em poucas, tipo, 5. Então ainda dá para fazer uma pontuação boa, né? Talvez nem se Justo, trabalhe em não. 5. Agora Excelente. o Enem tem muito disso. Não sei se vocês percebem, mas eles fazem de propósito. Eles parece até que quando eles vão elaborar, eles pensam assim: se o aluno errar isso, ele vai marcar qual item? Aí, mas se ele errar essa parte aqui, ele vai chegar a essa resposta. Por exemplo, às vezes tem uma questão de círculo, que é para calcular o perímetro. Aí a pessoa pensa: se trocar o elaborador deve pensar, se trocar raio por diâmetro, vai chegar a essa resposta. Diâmetro aí. Aí ele vai e coloca aquela item, a letra A, né? Ele pensa assim, é a coisa mais fácil do aluno errar. Então, vou colocar na letra A. Aí o aluno vai lá e erra. E é por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? De prestar bem atenção. Outra coisa que eu faço, e é importantíssimo
prova do Enem, em natureza e em matemática principalmente, é circular todos os números, ou destacar qualquer informação, quando a gente estiver lendo o enunciado, destacar, quando fizer a resolução, verificar se usou aquela informação que destacou. E se não tiver usado, tem que conseguir justificar para si mesmo por que não usou. Entende? Porque acontece isso. Tanto é que aconteceu comigo no outro Enem. No outro Enem aconteceu isso. Tinha uma questão O lá que tinha. 2019? 2019. Em 2019 eu queria acertar todas, só que aconteceu o seguinte: tem uma questão lá de semáforo, não, que falava em temperatura de 39 graus, 40 graus. Eu não sei Aquela se vocês entre, perceberam. né? Entre, Era. era de um Aí o gráfico que lá que tem as aconteceu? 3 opções da faixa Aconteceu o amarela, seguinte: laranja, aquela questão verde, estava azul. confusa, sabe? Falava entre 35 e 40, por exemplo, e aí ficava É, confuso. que tinha um E que pontinho eu bem em pensei cima do número, né? matematicamente, era, porque tinha um ponto lá no gráfico em cima. Então, a partir daquele momento, Enfim, eu percebi que eu não dependia mais só de mim para acertar tudo, sabe? Então, eu pensei, não, então eu não vou me preocupar mais em acertar todas as questões, porque eu, eu tô contando com a sorte agora, sabe? Aí eu não me preocupei mais em acertar todas. Mas teve essa. E falando isso, eu acabei acertando a questão. Só que era bem confuso, porque o entre fica ambíguo. E ficou ambíguo lá no momento, porque o gráfico mostrava outra coisa. Se a gente fosse se guiar pelo gráfico, a gente marcaria uma coisa, era o que faria mais sentido fisicamente, né? No dia a dia. Só que matematicamente tinha lá a opção, e eu marquei o que era o certo matematicamente. Só que eu sabia que não fazia sentido fisicamente. Porque é como se o 40, se vocês quiserem, vocês podem olhar depois. Do jeito que ficou lá a resposta, que o Enem considerou e que eu marquei também, é como se o 40 não entrasse em nenhuma possibilidade. Se vocês deram uma olhada depois, vocês podem perceber isso. Aquele 40 é como se não fosse. É que eu não me lembro, mas era cinza, vermelho, era alertas, né? Cinza, vermelho. Aí é como era se todos alertas. quando tivesse 40 graus, não fosse nem cinza nem vermelho, o que não faz sentido fisicamente. Porque alguma temperatura, não importa a temperatura, tem que dar algum alerta. Ou cinza, ou vermelho, ou laranja. E se vocês verificarem lá, a resposta que o Enem deu, que foi o que eu marquei também, que era o entre matematicamente, não tinha. Era como se o 40 não fizesse parte de nenhum. Aí ficava estranho, sabe? Aí eu pensei, não preciso, não vou mais tentar acertar todas. Tem até aqui mesmo, até abrir aqui um pouco a questão, mas fala mesmo, é uma questão sobre o serviço de meteorologia, foi do Enem de 2019, que eles criaram o alerta cinza, laranja e vermelho, de fato. Pois Aí ele é, dava esse gráfico, acontece isso. o Eu não sei gráficozinho se mesmo. dá para verificar aí que no 40, de acordo com a resposta do Enem, ele não vai ter nenhum alerta. Não dá para saber se é cinza, vermelho ou laranja, né? Porque um é entre 35, parece, e 40, não me lembro os números, e o outro é acima de 40. Então o 40 não faz parte de nenhum dos dois, não é isso? Olha aí, por favor. Era assim, tem Né? aqui a questão, o senhor quer que eu compartilhe, coloque a questão na Veja tela aí, por aqui? favor. Põe aí, por favor. Tem como? O Tem como? gráfico assim, se eu estiver vendo, esse aqui é o gráficozinho da questão. Pronto, tem Coloquei aqui, como. o enunciado da questão. Pronto, veja primeiro que o ponto, tem um ponto aí, um gráfico que está em cima do 40, mesmo no 40. Olha aí agora os tipos de alerta, que é acima de 40, ou entre 30 e 40, tem como ver a parte do enunciado? Lê Tem aí. sim, vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu olhar a questão aqui. Questão sobre o Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alerta para a população, que é o alerta cinza, que deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura for inferior a 10 graus, e a de ar for, aliás, superior a 10 graus, inferior, a temperatura foi inferior a 10 graus e a umidade relativa foi inferior a 40 graus. Desculpa, é a temperatura e umidade relativa aqui, a Certo. questão. Questãozinha é essa daqui. Pronto, olha, um está aí entre 35 e 40 e o alerta vermelho diz que é acima, superior a 40. Pronto, né? Então olha o que Gráfico. acontece. Quando tiver exatamente 40 graus, teoricamente não teria nenhum alerta, entende? De acordo com o que o Enem considerou, porque um é entre 35 e 40 e o outro é acima de 40. Mas, só que fisicamente, quando a gente entendendo, pensando em 35 e 40, considera o 40, porque o 40 tem que estar em algum alerta. Só que matematicamente, o 40 não está entre 35 e 40. Então ficou essa confusão. E tinha as duas opções. Né? Tinha como marcar tanto um item quanto o outro, dependendo do que a gente interpretasse.
Pronto. Então acontece isso. E quando acontece isso, eu pulo Acontece. e vou ter que chutar Vai pra alguma próxima. briga. Vou para a próxima. Infelizmente, eu tenho que fazer isso. Pronto. Qual a próxima Entendi. pergunta que o senhor quer fazer? É que se eu... Então, só frisando isso, se alguém quiser perguntar alguma coisa pro senhor Ivan Carlos, pode colocar aí no chat, tá? Nos comentários aí, ou depois até mandar pro direct também, depois ele responde lá. Pode ficar à vontade aí. E ótimo, então, acabando aqui, senhor, que já está quase finalizando aqui também, a respeito da sua preparação ao longo do ano, Não, se o senhor pronto. puder Eu, comentar, eu, assim. eu não me preparei especificamente para o Enem, certo? Antigamente eu cheguei a estudar, mas não para o Enem mesmo. Eu estudava para outros vestibulares. Uhum. Então, a sua preparação para o Enem, o que eu considero que é importante é fazer provas anteriores, que eu cheguei a fazer, certo? Não estudando diretamente para o Quantas, Enem, mais ou mas menos, eu fiz que o senhor tem mais oito. noção? Mais oito. Não, provas. Outro? Na verdade, o novo Enem começou em 2009, né? Então eu fiz quase todas, né? No caso, todas as provas anteriores, né? Ah, Eu resolvi. Eu então, já. vocês, Então, o que muitas eu provas faço? anteriores. Uma coisa interessante para fazer é resolver as questões, assim, e olhar o que errou e tentar aprender aquele conteúdo que errou para não errar mais, certo? Tentar aprender aquele conteúdo para não errar mais quando cair parecido, porque o número de conteúdos que caem no Enem é limitado, então, eventualmente, os conteúdos vão se repetir. E com certeza vão se repetir. Certo? Então, aqueles assuntos mais recorrentes. Às vezes, por exemplo, uma coisa que era muito difícil para mim, que eu não conseguia ir bem, era a parte de combinatória. Certo? Combinatória Análise e combinatória. análise combinatória Probabilidade eu também, um não ia pouco. muito bem. E probabilidade. Então, o que eu fazia? Quando eu fazia resolvia uma questão anterior do Enem e errava, aí eu ia tentar aprender o conteúdo para resolver aquela questão. Então, quando a gente faz isso várias vezes, eventualmente a gente cobra a maioria dos conteúdos, né? Então, isso aí é uma Uhum. boa estratégia. E isso não só em matemática, tá? A gente tem física também. Eu não sei como fazer isso em humanas e em linguagem, sabe? Mas eu lia pelo menos e olhava a resolução de algum cursinho, sabe? E aí tentava só entender aquela questão em si. Normalmente em linguagens humanas eu não vou tentar aprender o conteúdo para não errar mais, porque eu nem gosto muito de estudar esse assunto. Sabe? Mas Entendi. matemática e natureza eu tento dar uma olhada para não errar de novo aqui. Então, então, muita prova antiga, muita questão. Sim, muitas questões, sim. E lembrando que tem outras provas também, né? Tem o PPL, tem vários tipos Tem de o prova. Tem o PPL, digital agora, então dá para treinar agora tem o muito, né? digital, é verdade. Vai ajudar muito. É bom que antes com o PPL já eram duas edições, né, Era, agora do são ano. três, né? Agora são três, exatamente. Agora só vão ser três, é muita questão, ideia. É uma quantidade boa, dá para treinar bastante. E para finalizar aqui, essa pergunta que a gente já tinha, já está quase dando tempo mesmo. O senhor comentou bastante, foi bastante claro a respeito. Então já falamos de redação, já falamos de estratégia de prova do primeiro dia, do segundo dia. Como o senhor Ivan Carlos fez então para marcar o gabarito no primeiro dia, no segundo dia, como que fez as provas, né, de matemática, tudo. É, acho que isso agora seriam as caixinhas da pergunta, mas na verdade uma das caixinhas do pessoal perguntou foi justamente isso, né? Como que foi a sua preparação? E o senhor, foram quantas aprovações nesse, senhor Ivan Carlos? Eu já passei em medicina várias vezes, passei 26 vezes em medicina. Passei em várias federais, passei em primeiro lugar na UFC Sobral, passei em várias outras universidades aí, federais e particulares, ao longo do tempo aí. E pronto, e falta os comentários finais, né? Que Os comentários finais aí fica a cargo do senhor, quiser dar algum aviso aí pro pessoal, algum não, pronto, comentário, a dica que eu posso dar alguma agora no mensagem. final, assim, eu É, desejo boa prova para todos vocês, tá? E agora na reta final, na redação, por exemplo, que eu faço normalmente antes do Enem, eu uma dica boa é ler notas 1000, por exemplo, ver o que eles fizeram, tentar fazer parecido, verificar as próprias redações feitas anteriormente e tentar ver, o que eu poderia fazer aqui na minha redação que faltou fazer, sabe? Quando a gente olha a nota 1000 lá, a gente pensa, essa minha redação poderia melhorar se eu fizesse assim, sabe? Porque às vezes, por exemplo, a minha redação eu não era bom na parte da conclusão, que eu não detalhava a intervenção, certo? E eu sabia disso, porque quando eles mostram a nota do Enem, depois eles mostram lá em cada competência como a gente foi, eu sabia que eu tirava 140 nessa competência, na competência 5. E lá dizia que competência 5, faltava detalhar a detalhamento. intervenção social, né? Intervenção
Acho que é isso, intervenção social. Então, o que eu fiz? Eu olhei as redações nota 1000, eu olhei como eles faziam, mas eu não usei um formato de redação pronto, aqueles que muita gente usa, não usei, eu só olhei o que estava faltando na minha, sabe? Então, quando eu cheguei lá na redação, eu tinha uma ideia do que faltava na minha para melhorar a nota. No caso, a minha conclusão faltava chegar, aumentar 60 pontos, né, que era justamente nessa parte da intervenção, que eu não detalhava. Eu colocava os agentes, mas não colocava o que cada agente tinha que fazer, não colocava como eles iam fazer, não colocava o objetivo de fazer aquilo, sabe? E eu vi que faltava aquilo e lá na hora eu fiz. Sobre a competência 1, aí é relativo. Eu me considero bom na parte de gramática, nessa parte Dramática, né? da língua portuguesa. Só que acontece às vezes a gente se atrapalha alguma coisa, não tem problema nenhum, né? Então, não necessariamente, eu não sei tudo de gramática. Assim, eu queria saber, mas infelizmente eu não sei, né? Então, eu tento fazer lá o melhor que eu consigo. E aí pode ser que alguma vez eu tire a competência de 200, mas pode ser que às vezes tire 180, 160, né? Aí não tem como controlar muito isso. Eu tento fazer, mas é a vida. Entendi. Então acho que aí já deu nosso tempo, né? Agradecer o senhor Ivan Carlos. Mas é, E se então é alguém isso aí. tiver isso aí, Uma outra coisa que vocês podem fazer é resolver provas anteriores, olhar isso é ali, boa, isso é revisar. boa, isso é Outra boa. coisa que deve fazer é tentar olhar. Às vezes a pessoa tenta ver as questões mais difíceis e aprender aquele conteúdo, só que é difícil aprender um conteúdo bem complexo, né? Às vezes quer aprender o assunto de probabilidade no final, sabe? Aquela probabilidade. Agora, né, Aquelas questões nesse mais difíceis para o Enem, talvez seja melhor focar naquelas questões que logaritmo. mais caem, né? Que o que mais cai normalmente são os assuntos mais fáceis. Então é bom, é melhor estar dominando bem a parte que mais cai, que é mais fácil, até porque pela TRI, né, aquelas questões vão valer mais, né? Então é bom dominar bem essas questões. Tentar revisar, fazer provas anteriores, treinar velocidade, e é isso aí. É Se isso alguém quiser aí. aí, pode ficar à vontade para mandar mensagem no direct e eu respondo sempre que eu posso. É, pode seguir lá o seu Ivan Carlos. Amanhã tem outra live, né, seu Ivan Carlos, Ah, também, amanhã eu né? vou Sobre fazer uma live com uma foco. professora de redação, ela me convidou para participar da live dela. E a gente vai fazer, Ó, vai ser excelente. às 19 horas e 30 minutos. O perfil dela e eu vou entrar com esse perfil aqui. Este perfil. Excelente. Certo? Fantástico, fantástico. Então é isso aí. Boa noite para todo mundo. Tenham boa Boa noite, seu noite Ivan. e Ivan Agradeço Carlos. também. Ivan Carlos, senhor, desculpa. Senhor Ivan Carlos, obrigado aí pela presença e bom estudo para todo mundo. Até mais, gente. Boa noite, boa Até prova para mais. vocês.